Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento aqui na TV Petrópolis, no canal também TV Ciência e Movimento no YouTube. É um prazer hoje falar com Vanessa Fraga, uma mulher empreendedora, ainda mais em torno do empreendedorismo feminino inovador na área de reciclagem. Assim, vai ser um papo muito bacana que a gente vai ter aqui hoje com a Vanessa. Bom, Vanessa. A gente vai começar então nosso programa aqui. Queria que você contasse um pouco para o nosso público. A gente que vem fazendo esse programa aqui, a gente fala muito sobre a questão empreendedora, a gente fala muito sobre a questão de ciência, tecnologia, e inovação, as iniciativas do interior de estado. Aí, quando eu falo de interior de estado, eu falo fora da cidade do Rio de Janeiro. É, e aí, queria que você contasse um pouco a sua história. Como é que é a sua história de vida? E como é que você chegou a se tornar uma empreendedora para as mulheres trabalhando com reciclagem? Uhum. Márcio, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por me permitir falar com mulheres. Eu desejo muito que essa mensagem vá para você, mulher, que está precisando ouvir, para você que está aí, começou a ouvir esse bate-papo aqui com o Márcio, vai lá, compartilha, divulga, para que chegue aí nas pessoas certas que estão precisando. Que essa era a mensagem que eu queria muito lá atrás, né? Mas para a gente conseguir entender o momento que eu estou hoje, eu preciso falar de um momento bem lá de trás, da onde eu venho, né? Eu venho de Vigário Geral, que uma periferia, né, do Rio de Janeiro. E lá eu fui criada com um sonho, com uma mãe maravilhosa que eu amo muito. Beijo, mãe, que sempre trabalhou muito como faxineira, passadeira, lavadeira, para uma mãe solo para criar suas duas filhas. E o meu grande sonho lá naquela época era só que a minha casa tivesse água para que eu pudesse ter banheiro. Mas como isso nunca me frustrou, tá? Apesar de hoje eu pensar assim, caramba, como eu consegui ver um sonho. Eu queria que em cima da minha casa tivesse uma caixa d'água. Mas na comunidade, a vulnerabilidade, aquele momento de vulnerabilidade, né? Era o que me fortalecia, que eu buscava meus sonhos, né? Que me fazia sonhar cada vez mais. É, eu participei de muitas política pública, estudei em colégio público, muitos e muitos e muitos cursos. Todos os cursos eu fazia. E muitos dos cursos que eu fiz era porque minha mãe não tinha com quem deixar eu e minha irmã. Então ela, cara, tem que fazer isso, não tem outro jeito, não tem com quem deixar você, você tem que ficar aí. Mas eu agradeço muito, porque lá eu aprendi muita coisa. Pois bem, essa vulnerabilidade me ensinou, eu conheci muita gente, sabe? Lá em Vigário Geral, na comunidade, você faz uma amizade incrível com as pessoas, todo mundo se ajuda, todo mundo tem uma ideia. E aí eu fui crescendo, eu conquistei uma vaga na indústria farmacêutica, comecei como estagiária, cheguei a um cargo bem bacana a nível Brasil. E aí eu acho que é interessante eu falar isso, né? Porque olhando agora, né? Caramba, mas aí é fácil, para ela é fácil. Não, mas lá atrás foi muito difícil. Eu sempre acreditei nos seus sonhos. Mas para chegar onde eu cheguei hoje, foi quando eu desisti. Não que eu desisti, né? Eu já estava com os meus dois filhos e eu queria empreender. Só que lá na minha infância era muito normal eu vender alguma coisa, sabe? Então, nesses cursos que eu falei, eu aprendi a fazer crochê, aprendi a pintar, eu aprendi muita coisa e vender, porque não tem outra Uhum. forma. Não, hoje até a palavra é empreender, né, Márcio? Mas essa palavra é nova, vamos dizer É, assim, né? Então era fazer um dinheiro extra, um bico, né? E aí eu aprendi a vender de um tudo. Para mim era normal, minha mãe também uhum. vender de um tudo. E aí,
quando chegou esse momento que eu conquistei a minha casa, eu falei, cara, agora eu vou ajudar mulheres. E comecei a estudar muito sobre empreendedorismo, né? Aí sim que eu fui buscar, estudar, sempre estava vendendo alguma coisa. E aí, nesse momento de pandemia, muita gente me procurou. Eu já estava já um tempo como palestrante, já fazendo Uhum. um trabalho voluntário muito, isso aí sempre fez parte da minha vida. E aí chegou um momento que eu acabei comprando um brechó. E aí, Márcia, esse brechó me ensinou muita coisa sobre a vida e trouxe essa Vanessa que eu acabei de contar agora, né? Ela florou de uma forma que é nela que eu vou, é naquela menina, naquela criança cheia de sonhos que eu vivo hoje. Vanessa, aí você tem a história do caminhão de lixo, né? O que que o caminhão de lixo tem a ver com brechó? Pois é, menino, que essa história é muito louca, porque um grande parceiro, né? Você sabe que a gente tem, acho que você também, o Sebrae. Uhum. Gente, eu fiz tudo quanto é curso que você imagina do Sebrae, eu fiz, era online. Olha aí, para você que está assistindo, tem muito curso gratuito. E aí eu fiz muito curso e esse brechó, ele ganhou vários cases, porque quando eu encarei o brechó, eu pensei assim, eu preciso, logo no início, eu preciso de algo que eu possa ensinar as mulheres, né, que sempre foi o meu intuito, ajudar as mulheres, mães solo, mulheres a ter sua autonomia financeira. Então eu pensei assim, vai ser minha forma prática de testar tudo que eu puder. Eu vou para cima. E aí, realmente, eu testei, Márcia, eu ganhei prêmios, eu fui reconhecida, vários programas de TV eu apareci, antes ainda do caminhão de lixo, ganhei muito Uhum. reconhecimento, consegui um trabalho muito bacana. Mas chegou um momento que eu falei assim, aqui acabou, não quero mais, e aí Uhum. eu reparei que tinha muita gente ainda discutindo marca, e não era aquilo o propósito, né? E aí, menino, nesse dia, nessa semana que eu estava ali para tomar essa decisão, um caminhão de lixo me fechou, eu saindo da loja, literalmente me fechou. E eu lembro que eu ficava pensando, ele não vai sair da minha frente, e ele fazia muito, muito barulho. E aí que eu dei conta que ele estava cheio de roupa. E eu fiquei indignada por ver que tinha muito. Quando eu peguei o celular, dava para ver assim a pilha de roupas jeans. E a minha indignação foi muito grande. Eu filmei pedindo, como se orientando, conscientizando as pessoas com que é absurdo jogar roupa no lixo. Uhum. Só que eu tirei da rede social porque eu falei assim: peraí, como é que eu vou cobrar do outro algo que eu não estou fazendo? Como que eu faço isso? Para onde vai essa roupa, sabe? Porque eu ouvia muitas pessoas falarem assim: ah, porque lá no deserto do Atacama são não sei quantas toneladas de roupa. É algo muito longe, sabe? Assim, a gente sempre olha para o outro, né? Quer É. culpar o outro. Não, aqui é bacana. Não, e eu vi aquela situação na minha frente. Márcio, eu fui para casa estudar e eu mudei a minha história em 24 horas. Eu fui até a madrugada estudando, eu fui entender o que era aterro sanitário, eu não tinha me dado conta. Mas, ao mesmo tempo do que eu não tinha me dado conta, também veio muito daquela Vanessa lá de trás, sabe? As pessoas ficava de um tudo que você possa imaginar. Da casca do limão que virava uma limonada suíça e sabe de tudo que você possa imaginar era ressignificado. E aí eu falei é a hora, eu vou ressignificar minha vida agora. Bom, e aí daí você, como é que você trabalhou essa questão do brechó, da roupa sendo jogada fora no caminhão e com as mulheres que ganharam nova vida a partir dessa reciclagem de roupa? Eu criei, o que eu percebi, né? E aí você começa, né? Rede social, gente, é maravilhoso para fazer pesquisa, tá? E tem vários recursos para isso. E eu comecei a fazer pesquisa, o que as pessoas faziam quando não tinham condições de doar ou vender, né? No brechó, no Uhum. bazar, enfim. E aí todo mundo respondeu assim: ué, eu jogo fora no lixo. Era o que eu. E aí eu criei o primeiro ponto de descarte de jeans, né? Que Uhum. a decomposição de uma peça jeans
Vai até 400 anos, Márcio. É muita É coisa, muita é coisa. muita coisa, é muita coisa. E aí eu criei esse primeiro ponto de descarte. Em um mês, em um mês, foram mais de 1.000 peças que eu recebi. E não era peça em bom estado, não. Era peça que tinha um rasguinho, que estava algo Uhum, desmontado, sabe? Então, eu tirei do meio ambiente, a gente chama de neutralizar carbono, porque se isso fosse para decomposição, tem um impacto ambiental negativo muito grande, tá aí a crise climática. uhum, E aí eu tirei. E aí, quando eu tirei, eu não imaginei que esse volume viria tão rápido, entendeu? E eu fiquei pensando, gente, se eu falo para as pessoas não comprem, eu fiquei muito pensando assim, que costuram essas roupas, né? Onde está a maior força de trabalho? Comecei a analisar. E aí a maior força de trabalho são as costureiras, né? Quando a gente fala em moda, 90% dessa mão de obra vem de mulheres. uhum. E aí eu comecei um projeto que, assim, muito, Márcio, assim, muito do coração, sabe? Falei, cara, eu vou começar a ensinar essas mulheres, só que assim, eu não sabia nada de costura, né? Sabia muito, muito básico. E aí eu consegui, olha, mulher, você que está aí assistindo, você precisa falar o que você sente, o que você precisa, porque nenhuma mulher caminha sozinha. Vai ter sempre alguém para te ajudar. Incrível! Surgiu um time de mulheres, conforme eu fui contando, né, o que eu queria fazer. E aí veio a Ângela, uma querida, e a Ângela assumiu a coordenação da costura. Aí veio a Dani, que eu vou assumir a coordenação do emocional dessas mulheres, né, que eu queria atingir. E aí nós criamos o primeiro grupo de mulheres produzindo tipo fuxico para prendedor de cabelo. O primeiro É, produto, né? E aí, com esse produto, eu participava dos festivais, dos eventos, para poder vender esse produto e conscientizando. E quando eu falava para as pessoas, né? Você sabia que são 4 milhões de toneladas de descarte têxtil no Brasil todos os anos? E ali eu ia conscientizando. Mas nessa época, eu nem sabia que o que eu estava fazendo era upcycling, que é uma forma de você dar uma nova vida para aquela peça e mantê-la no ambiente. Esse é o nome do uhum, recurso, né? E eu não sabia disso. E aí eu fui aprendendo, né, com o tempo. E chegou um momento que eu vi que essas mulheres elas precisavam desse dinheiro. Muitas delas, a costura era, não, é a uhum. principal fonte de renda. E aí isso mexeu mais ainda comigo, né? Eu fui mais a fundo nessas pesquisas e aí eu fui buscar nas empresas offshore. Aí eu fui estudando o que era SG, o que era um relatório SG, qual era o impacto ambiental, né, dos descartes das empresas. E aí eu fui me aprofundando naquela pesquisa, estudando, me certificando. E aí me veio isso, falei, gente, como que offshore? Qual uniforme? Quanto tempo dura, né? Qual o volume de uniforme? E aí, eu tomei muito não, não foi fácil, mulherada que está me assistindo. Quando eu chegava, falavam assim: ai meu Deus, já vem essa menina falar de lixo. Era nesse nível, tá? É, E aí eu fui mostrando, não mostrando, apresentando o impacto real dessa ação. Até que uma empresa fechou comigo, aceitou a gente desenvolver um projeto, porque eles incineravam os uniformes, né? E existe a incineração ambiental, mas por que eu vou pagar para incinerar se eu posso, né, pagar para essas mulheres e gerar renda para essas mulheres, produtos incríveis? E aí, Márcio, um projeto, esse que foi o primeiro, foi bem interessante, porque nós desenvolvemos ecobags e foram mais ou menos 10 mulheres que participaram, porque o volume grande, né? Mais ou menos 10 mulheres assim envolvidas nesse projeto. E após a produção dessas ecobags, ainda sobrou resíduo, né? E faz o que que esse resíduo? Eu não quero esse resíduo. Então vamos criar um novo produto. E aí criamos os estojos. Vanessa, o que que faz com esse estojo? As escolas públicas, o que que a gente pode fazer de projeto educacional?
E aí foi lindo, um projeto maravilhoso que nós conseguimos. Eu digo que são os multiplicadores, né? Aham. E aí nós fizemos um projeto lindo para crianças, né, que receberam esses estojos, tiveram a visita do presidente da empresa. Então foi muito incrível. E mais incrível ainda, porque a gente conseguiu alcançar. Olha só, olha que bacana, mulherada, estudar. Segredo do sucesso, é o que eu sempre falo, Márcio. Não tem como falar, mas eu não tenho tempo. Tem. Hoje em dia, com a internet, tem o cowork gratuito, dá para pegar o celular e dá para estudar. Então, a gente conseguiu chegar. Lembra do que eu acabei de falar? Eu comecei lá atrás, não sabia nada, quando eu vi aquele caminhão de lixo e fui estudar. E agora eu estou falando o quê? Que a gente conseguiu os três pilares da sustentabilidade, conseguiu alcançar, que é o impacto ambiental, porque isso seria descartado. E a gente falando Uhum. em uniformes, mas eu estou falando uniformes EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele tem um tempo de uso ali para manter a segurança. Então, tem EPIs que ele tem a duração de 3 meses. Você imagina uma empresa 100 funcionários, 500 funcionários, a quantidade de EPI que precisa ser descartada, porque ela perdeu a sua segurança para esse Uhum. funcionário, né? Então, a gente, o ambiental, porque não foi descartado esse material, o econômico, porque gerou renda para essas famílias, como eu falei, mãe solo e muitas com a principal fonte de renda, e o social, Márcio, que é importantíssimo, porque a gente deu protagonismo, a gente levou muita alegria para essas mães, para essas mulheres, a gente conseguiu conversar, a gente tratou dos 10 pilares, que é o econômico, o social e o ambiental. Vanessa, como é que está hoje os projetos nessa linha? Eles encerraram, eles continuam? Como é que você tem atuado nessa linha, de empreendedorismo, sustentável? Agora eles continuam, né? Graças a Deus, a gente conseguiu uma visibilidade em vários programas, tá? Mas o Globo Repórter ajudou muito. A gente foi para o Globo Repórter, Globo Comunidade, enfim, ajudou bastante. Então, os projetos eles cresceram e Uhum. muitas mulheres ganharam a liderança para produzirem de descartes desde pneu, Márcio, depois eu te mando foto. Uma caminha, né, para cachorro feito de pneu, coisa mais linda para pet. Aí cada uma, a gente alcançou muitas lideranças, né? E Uhum. hoje a gente continua com o local lá na comunidade do Cantagalo, que é onde é o primeiro contato dessas mulheres, e também busco parceria com ONGs. Hoje a nossa principal ONG parceira Mulheres do Sul Global, que Uhum. também as mulheres que costuram lá, tem um grupo lá que são mulheres que também passaram pela situação de violência. Então, é Uhum. uma forma de dar apoio, de ressignificar, de dar oportunidade, de gerar autonomia econômica para que ela saia, né, desse ciclo de violência. E, além disso, hoje eu atuo dentro da Secretaria da Mulher, coordenando o eixo de autonomia econômica, que também estou lá à disposição para buscar oportunidades para essas mulheres. E fora de Niterói também tem um trabalho muito grande de conscientização nas empresas. Então, Uhum. eu levo oficina para a empresa, levo palestras, estou à disposição para ver esse projeto crescer e conquistar aí o Brasil. Vanessa, a gente está chegando no final do programa Oh, e é rapidinho, infelizmente, né? Mas eu queria muito que você desse uma mensagem final aí para as mulheres, né? Assim, já que você contou a história da tua vida, dos projetos, o impacto disso na vida das pessoas, que eu acho que é a coisa mais bacana disso tudo que eu vejo, assim, é as pessoas terem autoestima, né? Pelo trabalho, né? Como o trabalho está tão, assim, é, esgarçado no dia a dia, as pessoas têm dificuldade de trabalhar porque o trabalho está adoecendo, de certa maneira. E você fazer esse resgate do trabalho das mulheres. Então, assim, queria que você falasse para elas agora a mensagem que você pode deixar para as mulheres, que a partir do trabalho
um trabalho bacana pra caramba, elas podem ressignificar a vida. Eu não, não existe, Márcio, recomeço pequeno, sabe? Uhum. Eu vou recomeçar ali pequenininha. Não, tudo pode ser ressignificado. Acredita nos seus sonhos, acredita na sua história. Por isso que eu fiz questão de contar. E olha que ainda tem muito mais para contar, é porque o tempo não deixou, né? Mas ainda tem muito. Então acredita na sua história e vai para cima. Assim como eu ouvi muito, vamos falar de lixo. Não é lixo, é luxo, é matéria-prima. Então acredita na sua criatividade, acredita nos seus sonhos e olha, procura uma mulher do seu lado, vai buscar ajuda, fale. Nenhuma mulher merece estar sozinha. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Vou deixar o meu Instagram, eu estou à disposição. No que precisar ligado a empreendedorismo, é minha missão de vida. E vamos para cima, minha amiguinha. Vanessa, pode deixar seu Instagram aí, se você puder falar aqui agora. Vou falar então. É @negócios underline Vanessa Fraga. Vanessa, obrigadíssimo pela sua entrevista, né? Eu acho que é importantíssimo a gente fazer esse registro dentro do programa. A gente tem falado de empreendedorismo e empreendedorismo feminino e sustentável, que é mais bacana ainda. Então, parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz de ter feito essa entrevista contigo. Muito obrigado. Eu que fico feliz. Obrigada pela oportunidade, Márcio. Até a próxima a todos. Um forte abraço. Tchau. Forte abraço. Tchau.